Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora das pautas no Congresso, eleições municipais, a atual conjuntura política. Eu converso aqui com o Major Olímpico, senador do PSL de São Paulo, líder do partido no Senado. Senador, boa noite. Uma boa noite, Denise. Agradeço a oportunidade de prestar contas. E vamos falar da pauta do Congresso. Nós tivemos aí uma trava por causa da proximidade das eleições, alguns avanços, teve a discussão do veto, por exemplo, da desoneração, que foi prorrogada. Agora, a questão fiscal, o orçamento, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo, que são coisas importantes, né, para a confiança no país. O senhor acha que tem condição de aprovar até o comecinho do ano que vem? Olha, nós vamos ficar já bastante satisfeitos se conseguirmos votar a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. O orçamento, eu acho que vai ficar para o nosso retorno, se houver o recesso, que é extremamente preocupante. Hoje está completamente travado isso, não se instalou nem a Comissão Mista de Orçamento, porque resolveram desconsiderar a força do presidente Maia, o presidente da Câmara, e já começaram a fazer a missa de corpo presente dele. E aí ele resolveu demonstrar a força que ainda tem e tem muito. E isso travou a nomeação de presidente da Comissão Mista de Orçamento, que é um deputado pelo acordo, né? O Márcio Bittar é o relator senador, também o relator da PEC emergencial. Então, com isso, travou tudo, né? Você ter o ajuste fiscal, reforma tributária. Já foi, porque o próprio governo acabou desconsiderando a importância de uma reforma tributária, né? A reforma administrativa, ela não começou e já travou, né? E a gente vê a parte da economia que nem biruta de aeroporto, bate um vento, muda tudo, né? Hoje à tarde o ministro Paulo Guedes se disse frustrado por não ter conseguido vender nenhuma... fazer nada por causa dos acordos. Mas quem fez os acordos para impossibilitar as privatizações foi o próprio executivo. Então não há que se lamentar do que nós mesmos fizemos. Você vê só, nós precisamos ainda derrubar, nós precisamos ainda apreciar alguns vetos do Congresso. E no saneamento, sabe, né? A lei do saneamento, o artigo 16 da lei do saneamento, que foi um acordo não cumprido pelo Executivo, foi feito um acordo com o Congresso e depois o presidente vetou dispositivo. Então, tudo isso vai encalacrando. E nós não temos ainda, de fato, uma coordenação política, né? Quem acaba fazendo todo esse meio-campo é o presidente do Senado e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que ele tenta hoje fazer essa mediação. Mas, dependendo de quem se conversa na parte do Executivo, existe uma informação diferente. O ministro Paulo Guedes fala uma coisa, daqui a pouco o vice-presidente da República diz outra, o presidente da República diz um outro posicionamento e ainda esbraveja e diz: a caneta é minha, quem resolve sou eu. Então o senhor acha que só passa a LDO mesmo? Se passar, e é necessário passar, porque nós não podemos aventar a possibilidade de entrar o primeiro dia do ano sem condição de mexer executar orçamento. Nós não podemos. Não pode pagar nada, não pode bater despesas. Você despesas, não pode, nem benefício da prestação continuada, aposentados, folha de pagamento pessoal. Deus me livre, nós já estamos com essa pandemia, essa crise de saúde pública, a crise econômica juntos. Nós não podemos, nós vamos ter que nos ajustar. Nós só vamos votar de fato mesmo, voltar de fato, depois do segundo turno das eleições. Daí nós vamos ter 3 semanas para equalizar essa questão de orçamento, eventualmente mais uma sessão do Congresso para apreciação de vetos e acabou. Agora, senador, tudo isso também teve esse atraso por causa das eleições. E aí eu queria saber como é que você está vendo a participação do presidente Bolsonaro. Primeiro porque o seu partido, nas últimas eleições, cresceu demais no embalo da popularidade do presidente, que ele era do PSL. Depois houve toda aquela separação, ele tentou criar uma aliança, não conseguiu. Agora, o PSL não está tendo uma performance muito boa naquelas cidades maiores em que tem candidato próprio. Agora, os candidatos do presidente também não estão. Como é que o senhor vê alguma mudança política, alguma mudança de avaliação da população? Sem a menor dúvida. O presidente virou o Mick Jagger. Basta ele dizer que apoia
A candidata do Recife, uma delegada lá, ela estava com 16 pontos. Ele anunciou na sexta-feira o apoio com ela, na pesquisa de ontem ela baixou 4 pontos. Russomano está naufragando aqui em São Paulo, escorado com o presidente. A candidatura do presidente em Santos também fez água, não vai a nada. Agora, a questão do PSL, nós colocamos um time em campo, nós vamos ter um crescimento muito grande do partido no país todo, com muitas prefeituras, podemos chegar a ter uns 1.000 vereadores aí, a nossa perspectiva. Agora, não adianta você querer ter candidaturas mais competitivas na medida em que você tem um quadro do partido. Né? Então, nós trabalhamos com os quadros que nós tínhamos. O partido não saiu atrás de buscar medalhões da política, nada disso. Então, é o nosso time que está em campo com absoluta consciência. Nós sabemos o nosso potencial nas eleições, teremos um crescimento muito grande. O PSL foi o partido que mais cresceu no país em número de filiados. E isso, para a gente, é um resultado exultante, eu não tenho dúvida. Mas tem uma base dividida, internamente o partido é muito dividido. A ala que era mais bolsonarista, com a ala que acabou ficando contra por divergências com o filho dele. Mas essa ala tal bolsonarista, né, é uma questão de tempo. E alguns parlamentares, quando der a janela em março de 22... tchau e benção e que Deus leve. O presidente não pode voltar porque ele não conseguiu formar o partido dele. Mas ele seria aceito? Ele chegou a ter esse tipo de lação ou manifestação, como eu disse, algumas moscas varejeiras do próprio PSL cercando o Palácio do Planalto e dizendo: olha, presidente, volta. A hora que se tornou público, o PSL, a esmagadora maioria, disse: eu fui o primeiro a dizer em São Paulo, não é bem-vindo de volta no PSL. Seja feliz quem saiu batendo no partido, quem saiu execrando, tentando imputar responsabilidades que as pessoas não tinham e que o partido não tinha, foi ele. Se foi induzido por filho ou não, vá lá, crie o aliança. Depois de 1 ano e 2 meses, precisa de 492 mil assinaturas, tem só 16 mil. É um fracasso total. É muita curtição, é muita live, mas não tem quem pega no pesado para formar um partido mesmo. Então, o PSL passa muito bem sem. Agora, tem outras polêmicas em meio a toda essa situação das eleições agora, que é a relação do Brasil com os Estados Unidos pós-eleição da semana passada, e tem a questão da pandemia, que nós temos toda essa discussão do Coronavac, e a gente sabe que tem uma conotação política. Eu queria que rapidamente o senhor falasse desses 2 temas. Olha, a questão de eleições americanas, nós não conseguimos dar conta do nosso quintal e vamos querer, muitas vezes, fazer essas aleivosias sobre se houve fraude na eleição americana ou não, né? Se vai estar o Trump ou não, se vai estar o Biden. Sabe, as urnas já deram um resultado, vai se fazer uma apuração e vai chegar no Biden da mesma forma. Em relação ao Brasil, muda muito pouca coisa, por quê? O americano tem esse sentimento, primeiro nós, se der tempo, depois os outros. Então, não vai alterar grandemente. Olha, mas o presidente, eu tenho uma paixão pelo Trump. É mais submissão, aquela de coisa tupiniquinha, assim, o presidente americano. Não, o presidente tem que botar na cabeça: eu sou o presidente da República da 8ª economia do mundo. Eu mereço respeito e eu quero o respeito do meu país. É isso, se colocar altaneiro numa mesa de negociações, não é na bravata, que nem hoje se fala: olha, quando acaba a saliva, tem que ir para a pólvora. Isso é besteira nesse momento. Vamos cuidar do nosso quintal, que nós estamos aí com 163 mil vítimas do Covid, nós estamos na beira de uma crise econômica sem precedentes. Né? Isso me preocupa, o dólar chegar, como o Maia disse hoje, a R$7, né? Esse desequilíbrio, né? Essa perda de controle na economia. Vamos cuidar do nosso quintal nesse momento. Nós temos 215 milhões de brasileiros que nós temos por obrigação
nos preocuparmos nesse momento. Não vai ter invasão americana, não tem essas bravatas de vamos para o braço. Nós temos que ter equilíbrio nesse momento e ser uma nação altaneira. E a pandemia? O presidente novamente fez declarações polêmicas e chamou atenção para isso. Ele falou que a imprensa vai gostar muito, né? E teve aquela declaração cedo quando justificava a suspensão dos testes com o Coronavac. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu até coloquei hoje uma publicação de quanto mais eu vejo as atitudes em relação à pandemia do Dória e do Bolsonaro, mais eu gosto do meu cachorro. E fiquei com medo de ser processado pelo cachorro. Porque não dá para se politizar isso. O governador do estado já se precipitou, saiu pulando no sapatinho, dizendo, melaram a pesquisa. A Anvisa também diz que agiu por critério técnico, mas o presidente, ele morre pela língua. Ele já disse, eu ganhei essa do Dória. Ganhou o quê, cara pálida? Nesse momento, o que está ganhando com 163 mil mortes? Nós vamos comemorar que nós vamos parar de prosseguir com o avanço para uma vacina. A Organização Mundial da Saúde está dizendo, né, que demonstração de força para um país nesse momento é ter vacina, é ajudar, é vacinar a sua população, é acreditar, não interessa. Né? Na hora que for certificado pela Anvisa, se me der água de bateria, eu vou tomar água de bateria, água de bueiro, certificado pela Anvisa, eu vou tomar. Para com isso, se é chinês, se é inglês, se é americano, o povo não merece isso. E ainda vai dizer que é coisa de maricas, falar num negócio onde temos quase 6 milhões de pessoas infectadas e 163 mil mortes. Eu perdi gente na família, eu sei o tamanho da tragédia. É isso, senador Major Olímpio, senador do PSL por São Paulo e líder do partido no Senado. Eu agradeço muito sua participação. Eu que agradeço a você. Com vocês.